Boa noite, faremos hoje a palestra sobre a rebelião de Lúcifer. Então, para falar sobre a rebelião de Lúcifer, com base no livro de Urantia, esse é um tema que envolve todo o livro. Na maioria dos assuntos, dos temas, dos documentos, tem algo que se refere à rebelião de Lúcifer, que influenciou diretamente o nosso planeta, esteve diretamente envolvido nisso. Então, o que foi selecionado aqui foram alguns trechos, alguns pontos que eu achei que eram chave para ter um entendimento global. Mas há muitos detalhes, há muitas coisas muito interessantes no livro de Urantia, que só a leitura mesmo a gente consegue conhecer esses detalhes. O que é o mal? Eu achei por bem começar com uma pergunta que eu já me fiz há muito tempo atrás, que todo mundo já se fez. Como pode Deus, ser infinitamente bom, permitir que soframos as penas do mal? E afinal, quem cria o mal? Então isso é uma coisa que todo pensador religioso, filósofo, uma hora pensa nisso. Que Deus cria o bem e o mal, cria os dois juntos. É uma coisa... É um paradoxo filosófico, porque se Deus é bom, como Ele pode criar o mal e deixar acontecer? E pelo livro de Urantia, ele explana um ponto de vista que para mim foi revelador. Ele explica de uma forma que eu não tinha pensado, dificilmente iria pensar. Então, trechos do livro de Urantia. No universo de coisas e seres evolucionários, o contraste entre a perfeição e a imperfeição gera o mal potencial. O conflito entre a verdade e a falsidade produz o erro da confusão. O dom divino da escolha, do livre-arbítrio, desemboca nos domínios divergentes do pecado e da retidão. O mal potencial existe no tempo, dentro de um universo que abrange níveis distintos de significados e de valores de perfeição. O pecado é potencial em todos os reinos nos quais os seres imperfeitos são dotados com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então é interessante que o mal só existe em potencial, ele não é real até o momento em que a pessoa, o indivíduo, a personalidade escolhe o mal e o executa, então ele se torna um mal real. Mas antes disso ele existe só como uma opção, assim como o bem também, né? O bem precisa ser executado também. A escolha deliberada do mal constitui o pecado. A rejeição voluntária da verdade é o erro. A adoção persistente do pecado e do erro é a iniquidade. Ou seja, a nossa incompletude, nossa finitude da nossa mente é um mal potencial. Contudo, o erro, o qual vai se ampliando, cometido por uma falta injustificada, ao se fazer uma retificação espiritual razoável dessas desarmonias, é equivalente ao mal factual. Ou seja, ainda que a gente tenha o mal potencial dentro da gente pela nossa própria finitude, pelo nosso próprio limite de mente, há coisas que a gente consegue sim melhorar, consertar e ampliar nossa própria capacidade. Aquilo que está dentro do nosso escopo de retífica e a gente não retifica, se torna um mal factual. Aí quem é Lúcifer? Lúcifer é um dos filhos de Micael de Nébadon e da ministra divina da ordem Lanonandek. Vocês assistiram às outras palestras, lembram da ministra divina e de Micael de Nébadon? Antes de iniciarem suas funções, os Lanonandeks passam por cursos de aprimoramento nos mundos dos Melquisedeques. Todos os seres criados por Micael e da ministra divina dentro do universo local passam por estudo, aprimoramento e serviço antes de iniciarem suas funções. Todos eles passam. E os Lanonandeks, depois desses cursos, são classificados por suas
aptidões, personalidade e alcance de realização como primários, secundários e terciários. Essa ordem de seres são mais conhecidos como soberanos dos sistemas e príncipes planetários. Lúcifer era um Lananandek primário, de número 37 da sua ordem em Nébadon. Número 37, Nébadon tem quase 1 trilhão de anos, então ele foi criado logo no começo de Nébadon. Lúcifer era um Lananandek primário, logo do começo, um dos primeiros da ordem a ser criado. Ele já havia experienciado o serviço em muitos outros sistemas e se destacou como uma das 100 personalidades dentre 700 mil por sua sagacidade, sabedoria e eficiência. Ele era realmente brilhante. Quando os Melquisedeques o indicaram como soberano do sistema, havia 607 planetas habitados. Ele foi um eficiente administrador por 500 mil anos do sistema. Aí as causas da rebelião. Lúcifer começou a se tornar cada vez mais crítico de todo o plano de administração do universo. O principal motivo, o que a gente entende, era por causa da administração. Ele não concordava com a administração do universo, de como os sistemas eram agregados, de como Micael gestava todo o universo local. As causas da rebelião. Quaisquer que tenham sido as causas iniciais, elas tiveram sua origem na mente de Lúcifer. Nada propiciou que isso desenvolvesse nele. Não foi nenhum desentendimento, nada. Isso nasceu realmente da mente dele. Em algum momento, ele se rebelou, ele mostrou todo o manifesto dele, que ele gostaria de instaurar em seu próprio sistema, mas chegou em algum ponto, ele percebeu que aquilo não ia dar certo. Algum ponto aqui não ia dar certo. Inicialmente, ele até acreditava que poderia ser benéfico. Em algum ponto, ele percebeu que não ia dar certo, que estava errado aquilo. A eclosão da rebelião, o manifesto. O manifesto foi elaborado por Lúcifer e foi finalmente exposto há 200 mil anos, no conclave anual de Jerusalém, quando todas as hostes do sistema estavam reunidas no último dia do ano, no tempo do sistema. Gabriel estava pessoalmente presente durante o suceder desses acontecimentos. As causas defendidas pelos rebeldes tomaram a forma na Declaração da Liberdade de Lúcifer e tinham 3 pontos principais. O primeiro ponto era a realidade do Pai Universal. Isso aqui eu coloquei, a afirmação ateísta. Lúcifer alegava que o Pai Universal não existia realmente. A gravidade física e a energia do espaço eram inerentes ao universo. E pelo livro de Urantia ele diz que a gravidade física e a energia do espaço partem da parte de baixo do paraíso e é controlado, é inteligentemente controlado e envolve todo o universo. Ele negou que a personalidade fosse uma dádiva do Pai. Acusou os finalitores de conspirarem junto com os Micaéis, pois nunca traziam uma ideia clara da personalidade autêntica do Pai, como pode ser discernida no paraíso. Agora, o que é interessante também aí é o fato de ele negar a personalidade, porque o Pai, em si, o livro fala que ele cede, né, 2 dádivas aos seres. Um é a personalidade, que é o que nos diferencia. Então, para cada ser, todo ser tem uma personalidade que é a sua diferenciação no universo. E a segunda dádiva, para os seres ascendentes e os seres mortais, particularmente, ele serve o ajustador do pensamento, que é a própria centelha do Pai dentro do ser humano. Então, ele negava que o ser tivesse uma personalidade. E ao negar o Pai, o que fica curioso aqui, que é uma das nossas discussões, na hora que você nega o Pai, você automaticamente está negando o ajustador. Porque se o Pai, se a centelha se o ajustador é uma centelha do Pai, na hora que você nega o Pai, você está negando o ajustador também. Então, quem que você é? Como é que você chega a ser finalitor? Que é todo o caminho ascensional que você faz até chegar diante do Pai do paraíso.
E para um ser que cuidava de um sistema que praticamente tem a função de elevar esses seres de origem animal até a presença do Pai, você duvidar de tudo isso que você cuida, é uma coisa interessante para você pensar, é uma coisa contraditória num certo sentido. O manifesto, o segundo item, o governo universal do Filho Criador, a negação da ordem estabelecida, revolução no lugar da evolução. Ele sustentava que os sistemas locais deveriam ser autônomos e que a confederação dos sistemas deveria ser voluntária. Protestava contra o direito de Micael de assumir a soberania de Nébadon em nome de um hipotético pai do paraíso. Já que ele negava o pai, ele questionava Micael como soberano do universo local. Afirmava que todo o plano de adoração era um esquema sagaz para o engrandecimento dos Micaéis. Lúcifer estava disposto a reconhecer Micael de Nébadon como seu pai criador, mas não como seu Deus, nem como governante de direito. Ele atacava o direito dos anciãos dos dias, administradores do superuniverso, de interferir nos assuntos dos sistemas e dos universos locais. Ele sustentava que a imortalidade era inerente às personalidades do sistema, que a ressurreição era natural e automática, e que todos os seres viveriam eternamente se não fossem os atos arbitrários e injustos dos executores dos anciãos dos dias. O ataque ao plano universal de aperfeiçoamento dos mortais ascendentes. A impaciência justificada por sofismas. Não era o caso dele ser um ascendente. Então aqui eu acho que ele estava querendo angariar votos mesmo. Lúcifer sustentava que um tempo longo demais e uma energia excessiva eram despendidos no esquema de ascensão dos mortais. Apontou a presença do corpo de finalitores em Jerusalém como prova de que esses mortais haviam despendido idades na preparação de algum destino que era pura ficção. Sugeria que os finalitores haviam sido corrompidos por um excesso de disciplina e que eram traidores de seus companheiros mortais, pois agora colaboravam com o esquema de escravização para um destino eterno mítico. Esse ataque aos finalitores, para ele, ele não convenceu nenhum ser ascendente residente em Jerusalém. Ele advogava que os seres ascendentes deveriam desfrutar da liberdade da autodeterminação individual e desafiava e condenava todo o plano de ascensão mortal, tal como era fomentado pelos filhos criadores e mantido pelo Espírito Infinito. As repercussões imediatas. Todo o gabinete de Lúcifer o acompanhou em um só bloco. O chefe das hostes seráficas uniu-se à causa de Lúcifer. Isso explica porque um número tão grande de anjos transviou-se. O líder seráfico ficou espiritualmente cego pela personalidade brilhante de Lúcifer e eles simplesmente não podiam compreender como era possível que uma personalidade tão deslumbrante errasse. Ele era realmente brilhante, ele tinha uma dialética, uma presença que era encantadora. Aqui eu pus um gráfico, um organograma geral, que tem Lúcifer, tem Satã, o braço direito, Caligaste é o príncipe planetário da Terra, Daligaste é o braço direito de Caligaste, e vários outros seres que a gente vai falar deles daqui a pouco. Só para ter uma ideia mais ou menos. E quem aderiu à rebelião? 37 príncipes de 607, inclusive Caligaste, é nosso príncipe planetário, serafins, filhos materiais, seres intermediários, homens e também se aliaram aos rebeldes, 95 dos Adães e Evas, 1/3 dos anjos se perderam, porém nenhum mortal com residência em Jerusalém aderiu à rebelião. Os sistemas de comunicação sob o poder dos rebeldes anunciavam para todos os sistemas as ideias de Lúcifer. Foram dados tempo e oportunidade para todas as criaturas pudessem fazer a sua escolha. A hora que Lúcifer propôs uma ordem diferente, as criaturas, todos os seres, deveriam escolher. Eles poderiam escolher um lado. Essa foi a terceira e maior rebelião em todo Nébadon, e teve a queda de mais personalidades do que nas duas anteriores juntas. Micael de Nébadon escolheu pela não interferência.
Gabriel assumiu o comando das hostes de seres que permaneceram leais. E como tem na Bíblia, e houve guerra nos céus. Essa guerra nos céus não foi uma batalha física. Nos primeiros dias da luta, Lúcifer permaneceu continuamente no anfiteatro planetário de Jerusalém. Gabriel conduziu uma interminável exposição dos sofismas rebeldes da sua sede estabelecida nas cercanias. As várias personalidades presentes na esfera e que estavam na dúvida quanto à própria atitude, iam e voltavam em meio a essas discussões, até que chegaram a uma decisão final. A vida material fica em perigo no combate material, mas a guerra nos céus foi travada em termos de vida eterna. O que estava em jogo era realmente a vida eterna, a continuidade ou não. No caso de Lúcifer, que aguarda o julgamento hoje, ele pode ser extinto do universo. Quando o príncipe planetário vai para o mundo jovem, ele leva consigo da sede central um grupo de seres ascendentes voluntários, mortais como nós, só que já da sede do sistema. E nenhum deles do planeta para onde eles vão, são de outros planetas. Os 10 conselhos originais, presididos por Daligastia. Então tinha a escola da alimentação e bem-estar material, domesticação e utilização de animais, controle de predadores, disseminação e conservação do conhecimento, comissão da indústria e do comércio, colegiado da religião revelada, os guardiões da saúde e da vida, o conselho planetário da arte e ciência, os governadores das relações tribais avançadas e a Suprema Corte de Coordenação Tribal e Cooperação Racial. Então essas eram as 10 escolas que se tinha dentro de Dalmatia, a cidade do príncipe, da onde os seres humanos iam, aprendiam e depois voltavam para seus povos, suas tribos. Caligácia havia reinado nesse mundo por 300 mil anos. Satã fazia as visitas regulares ao Urântia. Numa dessas visitas anunciou os planos de Lúcifer. E Caligácia rapidamente, inclusive, concordou em trair a confiança do Filho Criador e com ele Daligastia, Abaddon e Beelzebul. A gente já vai falar sobre eles. Daligastia proclamou então Caligácia sendo o deus de Urântia e supremo perante todos. Ele arrogou para si o título de Deus do planeta. Os líderes da rebelião, Satã, como braço direito de Lúcifer, Caligácia, o príncipe planetário, Daligastia, o braço direito, Abaddon era o dirigente do corpo de assistentes do príncipe planetário e Beelzebul era o líder das criaturas intermediárias, que era um ser intermediário também. Os seres intermediários, eles surgiram do enlace moroncial, não sexual, entre os membros do corpo de assessores do príncipe. Desses 100 de Caligácia, que eram humanos, estavam em Jerusalém. Foram criados corpos físicos da ordem biológica da Terra para essas 100 pessoas. E do enlace, porque eles eram supra-humanos, vinham de Jerusalém, do enlace moroncial, ou seja, no enlace não sexual, surgiu essas 50 mil criaturas intermediárias. Essas criaturas intermediárias, invisíveis para nós, elas são os habitantes permanentes do planeta. Eles permanecem no planeta desde aquela época, 500 mil anos atrás, e vão ficar até luz e vida, até o planeta atingir o estado de luz e vida. E isso vai demorar muito tempo. Depois que o planeta atingir o estado final de luz e vida, é que eles são liberados para a ascensão deles. Então, eles são os registradores de toda a história da humanidade, do planeta, e são os residentes fixos do planeta. Dessas 50 mil criaturas, 40 mil se rebelaram. Os fiéis, liderados por Van e Amadon, assumiram a custódia da árvore da vida e permitiram apenas que os 40 assessores leais se alimentassem dela. Os rebeldes escolheram Nod como seu líder e, sabendo que sem o fruto da árvore envelheceriam até a morte, Daligastia deu a ordem para que recorressem à reprodução sexual dos 100 de Caligácia, ou melhor, dos 60 com seres humanos.
e os filhos de Deus uniram-se às filhas dos homens. Para quem já ouviu falar nos Nephilim, essa é a origem da mitologia que envolve os Néfilins, que eram gigantes de outrora. Do corpo de assessores rebeldes, que se uniram às filhas dos homens, né, as mulheres humanas, nasceram seres que eram excepcionalmente acima dos seres humanos comuns, um pouco abaixo do Sem de Caligácia, mas eles criaram uma raça toda própria. A árvore da vida, como é dito aqui, é um arbusto vindo da sede da constelação e servia como complemento nutricional junto com o circuito de energia do sistema, que permitia aos assessores viverem indefinidamente. Como eles tiveram corpos preparados para eles, utilizando a biologia do nosso planeta, eles tinham um sistema nutricional que era tipo um antídoto contra o envelhecimento. Isso causava uma regeneração biológica e celular, e eles viveriam indefinidamente. Mas quando houve a rebelião planetária, Van e Amadon, eles se apoderaram da árvore e só os fiéis tiveram acesso a ela. Como eles iam morrer, o corpo físico deles morreria com o tempo, da Ligácia deu ordem para que recorressem à reprodução sexual. Resultados imediatos da rebelião planetária. Uma grande confusão reinou em Dalamátia nas suas imediações por 50 anos depois da instigação da rebelião. Foi feita uma tentativa de reorganização completa e radical de todo o mundo. A revolução tomou lugar da evolução. Adão e Eva também foram vítimas da rebelião. Adão e Eva chegaram em Urântia, nosso planeta, há 39 mil anos aproximadamente. 460 mil anos depois do príncipe e 160 mil anos depois da rebelião planetária. Adão e Eva, das tarefas dentro da missão deles é unificar a religião dos povos, que o príncipe planetário, no mundo normal, teria começado lá atrás. Depois de 460 mil anos depois, já estaria o mundo, toda a população, apta a ter uma religião unificada, começar a unificar as religiões. Então, o que aconteceu? A conspiração de Caligaste. Caligaste fazia visitas frequentes ao Jardim do Éden e manteve várias conversas com Adão e com Eva. Mas eles mostraram-se intransigentes diante de todas as suas sugestões de ajustes e tentativas de atalho. Caligaste tentou trazer os dois para a rebelião também. Era interessante, ele como o deus de Urântia e tendo os elevadores biológicos do lado dele, nossa, ele ia fazer muito mais ainda. Ia ganhar força também, perante os seres humanos, nós mortais também, que eles eram visíveis, mas eles resistiram. Caligaste era ainda o príncipe planetário titular de Urântia, um filho desviado, entretanto ainda elevado no universo local. Em termos de escala e de status, Caligaste estava acima de Adão e Eva. Ele não foi deposto definitivamente da sua posição de príncipe planetário, senão na época de Cristo Micael em Urântia. Finalmente, Caligaste desistiu de persuadir Adão e decidiu tentar um ardiloso ataque em flanco contra Eva. E assim foram urdidos planos para que a mãe da raça violeta caísse na cilada. A missão dos filhos materiais do mundo jovem é também a de elevadores biológicos. Eles não procriam diretamente com as raças nativas, eles devem multiplicar-se até criarem uma raça numerosa de descendentes diretos, formando a raça violeta. Quando seu número chega a aproximadamente 1 milhão, é que seus descendentes começam a procriar com seres humanos. Então, Adão e Eva não procriavam direto com seres humanos. Tinham que criar todo um escopo da raça violeta para isso começar a ser feito. A tentação de Eva. Serapatate era um humano, um líder das tribos noditas ocidentais e era um dos mais capazes e eficientes colaboradores de Adão, em volta do jardim.
Ele era totalmente honesto e completamente sincero em todas as suas atividades. Nunca percebeu, nem mesmo mais tarde, que estava sendo usado pelo astuto Caligastia como uma arma circunstancial. Um dia, durante uma conversa com Eva, ocorreu a Sarapatati a influência de Caligastia. Ocorreu na mente de Sarapatati que seria de muita ajuda enquanto esperavam pelo recrutamento de um grande número da raça violeta, se algo pudesse ser feito nesse meio tempo para o aprimoramento imediato, aqui pressa de novo, né, impaciência de novo, das tribos necessitadas que permaneciam à espera. Sarapatati sustentava que se os noditas, com uma raça de maior progresso e grau de cooperação, pudesse ter um líder nascido deles, com origem parcial de sangue violeta, isso iria constituir um vínculo poderoso que uniria esses povos, os humanos ali em volta, mais estreitamente ao jardim. Ele queria desde já misturar o sangue violeta com os seres humanos. Foi a ideia brilhante que ele teve. Por mais de 5 anos, esses planos amadureceram secretamente entre Sarapatati e Eva. Afinal, desenvolveram-se até um ponto em que Eva consentiu em ter um encontro secreto com Cano. É verdade. A mente mais brilhante e o mais ativo líder da colônia vizinha dos noditas amistosos. E Cano também acreditava profundamente na retidão do projeto de Sarapatati. Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal. O bem é o cumprimento dos planos divinos. O pecado é uma transgressão deliberada da vontade divina. E o mal é a falha na adaptação dos planos e o ajuste das técnicas, resultando na desarmonia do universo e na confusão planetária. A prática do bem e do mal. Quando Eva deu o passo fatal do seu próprio pequeno esquema de salvação do mundo, no lugar do plano divino e de maior alcance, toda a vida celeste no planeta ficou em tumulto. Adão, ao saber do fracasso da missão a eles conferida, procurou Laota, a brilhante mulher nodita que dirigia as escolas ocidentais do jardim e, com premeditação, cometeu a mesma loucura que Eva. Mas veja que interessante, não entendais mal, Adão não foi seduzido, ele sabia exatamente o que fazia. Deliberadamente ele escolheu compartilhar do destino de Eva. Ele amava a sua companheira com uma afeição supramortal. E o pensamento da possibilidade de uma vigília solitária em Urântia, sem ela, era muito mais do que ele poderia suportar. É uma história dramática, comovente, é um erro também. Mas no caso aqui foi um erro por amor. Não ia suportar viver sem ela. E os dois, depois que fez isso, o seu status foi rebaixado, os dois viraram mortais. Caligastia teve êxito na armadilha feita para Adão e Eva. Eles falharam na missão, mas não realizou seu propósito de levá-los à rebelião aberta contra o governo do universo. Eles haviam feito algo de mal. No entanto, eles jamais foram culpados de desrespeito à verdade, nem de se alistarem conscientemente na rebelião contra o governo do Pai Universal e do Filho Criador. Adão e Eva caíram do seu elevado estado de filiação para o de seres mortais. Fracassaram na sua missão como governantes permanentes do planeta e contribuíram apenas parcialmente com a elevação racial, mas muito pouco para a elevação cultural, religiosa e espiritual. Eva morreu com 518 anos e Adão com 530, 12 anos depois. A gente já pula para Cristo Micael em Urântia. Durante quase 200 mil anos foi permitido que Lúcifer e Satã perambulassem pelo sistema. Entretanto, não conseguiram mais enganar nenhum outro príncipe. Quando os príncipes planetários se reuniam em Jerusalém, Satã juntava-se a eles, reivindicando ser representante dos mundos isolados. Era uma afronta que ele fazia. Quando Micael esteve encarnado em Urântia, Satã, representando Lúcifer e Caligastia, vieram pessoalmente tentar persuadi-lo a aderir à rebelião, mas falharam. A tentação como descrita na Bíblia.
Antes de partir desse mundo, Micael ofereceu misericórdia aos dois, mas eles desdenharam da afetuosa oferta. Milhares de serafins e filhos materiais aceitaram a misericórdia como do Filho Criador e foram reabilitados, nessa época que ele estava encarnado como Jesus. Na época da ressurreição de Jesus, Lúcifer foi aprisionado no satélite número 1, numa das esferas de transição de Jerusalém, e aguarda seu veredito dos tribunais de Uversa, capital do superuniverso. Entretanto, Satã foi permitido fazer visitas periódicas aos príncipes planetários isolados. Até 1935, mais ou menos, Satã estava por aqui. Na época da apresentação dos documentos de Urântia, aconteceu a primeira das audiências do caso Gabriel versus Lúcifer, e Satã está agora incondicionalmente detido nos mundos de prisão de Jerusalém. E a quarentena sistêmica e planetária continuará enquanto Lúcifer estiver vivo. A princípio, o balanço da rebelião. A princípio, o levante de Lúcifer pareceu constituir uma calamidade sem atenuantes para o sistema e mesmo para o universo. Gradualmente, os benefícios começaram a acumular-se. Com o decorrer de 25 mil anos do tempo do sistema, 20 mil anos do tempo de Urântia, os Melquisedeques começaram a ensinar que o bem resultante chegava a igualar o mal incorrido. Os Melquisedeques ensinam agora que o bem que resulta da rebelião de Satânia é mais do que 1000 vezes a soma de todo o mal. A demora da justiça, a misericórdia. O fato em si de que uma criatura que pratica o mal possa verdadeiramente escolher cometer o erro, cometer o pecado, estabelece a realidade do livre-arbítrio e justifica plenamente os atrasos de qualquer duração na execução da justiça, posto que a extensão da misericórdia pode conduzir ao arrependimento e à reabilitação. A maior parte das liberdades buscadas por Lúcifer, ele já as tinha. Outras estavam para recebê-las no futuro. Todos esses dons preciosos foram perdidos quando ele cedeu à impaciência e quando se rendeu ao desejo de possuir imediatamente o que desejava possuir já, e possuir desafiando toda a obrigação de respeitar os direitos e as liberdades de todos os outros seres que compõem o universo dos universos. As obrigações éticas são inatas, divinas e universais. À primeira vista, poderia parecer que Urântia e os mundos isolados semelhantes sejam por demais desafortunados, por terem sido privados de um príncipe planetário e de um filho e uma filha materiais. Contudo, o isolamento dessas esferas proporciona às raças uma oportunidade única para o exercício da fé e para o desenvolvimento de uma qualidade especial de confiabilidade cósmica e uma convicção de que não depende nem de visão nem de qualquer outro aspecto material. Descobrimos que a esses seres ascendentes muito cedo são confiadas inúmeras missões especiais de empreendimentos cósmicos, para a realização das quais uma fé inquestionável e uma confiança sublime são essenciais. Obrigado.